noite, irmãos. Vamos então proceder à leitura da Palavra de Deus, na carta que temos vindo a estudar, a Epístola de Paulo aos Colossenses, e vamos começar a ler. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentares santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Vamos então passar a ouvir o contributo do nosso irmão Alberto, a quem desde já envio um abraço, não só da minha parte, mas certamente da parte daqui dos irmãos da Igreja Quinta do Conde. Um abraço, irmão. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico. Colossenses capítulo 1, no verso 22, lemos a primeira frase: no corpo da sua carne, pela morte. Louvo ao Senhor por cada irmão desta igreja que deseja aprender da palavra de Deus, estudando e se edificando. O que significa, de fato, o corpo na sua carne? É mais uma referência que o apóstolo Paulo traz para enfatizar a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É importante observar que cada palavra nas Escrituras foram inspiradas por Deus e o Espírito Santo organizou desta maneira. Nunca colocou a mais e nunca tirou ou colocou a menos. Cada palavra é inspirada e precisamos entender. Nela, o apóstolo Paulo aqui enfatiza a eficácia do sangue do Senhor Jesus Cristo, assegurando a paz e providenciando a reconciliação. Este verso, o corpo, a sua carne, já estamos estudando e entendendo, ele vem a cumprir um propósito duplo, qual seja, distinguir que corpo é esse e combater os erros ensinados por falsos profetas, falsos doutores de teologia. O que queremos
dizer o seguinte: distinguir o corpo físico de Jesus Cristo, conforme estava em Romanos capítulo 7, no verso 4, onde podemos ler: Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. E assim, continua o texto, para que sejais de outro. E o corpo místico, essa era a distinção que o apóstolo queria colocar. O corpo místico, o corpo de Cristo, formando agora a sua igreja. Combater o erro que estava se infiltrando na igreja. A teologia, a filosofia, muitas vezes, pega partes da verdade para montar o seu conceito e assim difundir de modo distorcido os seus ensinamentos. O erro de muitos que ensinavam que o Senhor Jesus era apenas uma aparência, não era um homem comum, normal, um homem de corpo e alma, como todos nós. Ensinavam que Jesus era apenas uma aparência. Seria o que então? Um fantasma? O que queremos destacar aqui é que no final do primeiro século, Marcião, que também era um dos líderes desta seita gnóstica que se infiltrava nas igrejas, ele insistiu em ensinar que Jesus era uma aparência. Essa palavra no original grego, dokel, significa parecer ou aparentar. Daí então vem o nome docete, docetismo, que ensinava, e até hoje muitas escolas da cristandade ensina algo parecido, que Jesus não era um homem como nós. Isso invalidando então a encarnação de Jesus Cristo e anulando completamente a eficácia do seu sacrifício na cruz do Calvário. Tudo isso acontecia já no primeiro século, e o apóstolo João, a primeira carta de João, no capítulo 4, ele combate este erro também, semelhante como Paulo faz aqui em Colossos, quando ele diz que devemos provar os espíritos, e aquele que negar que Jesus veio em carne, deveria ser o espírito falso. Essa heresia desafiava não apenas a realidade da encarnação, como dissemos, mas também a validade de todo o sacrifício de Cristo e, principalmente, a sua ressurreição. Aqui temos essa importante doutrina da inspiração das Escrituras, cada palavra no seu devido lugar. O relacionamento íntimo que temos nesse texto entre a encarnação de Cristo e a sua morte expiatória e a sua ressurreição são declaradas neste verso 22 de Colossenses, no capítulo 1. O corpo de Cristo era verdadeiro e não um fantasma e não algo aparente. O corpo de Cristo estava sujeito à morte. Filipenses, no capítulo 2, no verso 6 até 9, diz que Jesus era uma pessoa normal, em corpo e alma, querendo enfatizar sua encarnação. Portanto, foi essa morte em carne, na cruz do Calvário, que proporcionou a reconciliação do homem com Deus. Não há lugar e nem outra possibilidade de intermediários angelicais ou mesmo rituais. Entendamos que não é religião que salva, não é filosofia ou teologia, mas crer no Senhor Jesus e no que Ele fez na cruz do Calvário em nosso lugar. Que o Senhor nos ajude. Amém. Estava a dizer que vou dar uns pensamentos simples, portanto, que espero que o Senhor nos ajude para que possamos também tirar algum proveito esta noite na prática para as nossas vidas. A função da Palavra de Deus e a função do Evangelho não é manter-nos numa esfera de metafísica ou de filosofias que são muito bonitas na cabeça, mas que não têm habilidade prática. Para mim, o Evangelho é, na verdade, naquilo que eu compreendo, é a aplicação prática da vontade de Deus nas nossas vidas práticas, para que assim elas sejam também motivo
pelo nosso testemunho, pela nossa vida, pelo nosso exemplo, que eles possam ser testemunhos, portanto, para aqueles que não conhecem o Senhor. O versículo 23 diz: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Esta passagem parece que há aqui uma condição, mas eu penso que não vamos agora falar nisso. Aqui não há, digamos, nenhuma condição. Aqui há, digamos, uma afirmação que dá a entender no princípio, se na verdade, como se estivéssemos, digamos, subordinados a uma condição para que pudéssemos alcançar aquilo que Deus pretende. Não é isso. Não vamos falar nisso agora, não é isso. O que eu gostava de realçar é realmente este facto que não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. As condições que nós temos aqui nesta igreja eram umas condições que, penso que os irmãos conhecem. O apóstolo Paulo não conhecia esta igreja pessoalmente, portanto o apóstolo Paulo não tinha estado nunca nesta igreja. Esta igreja, segundo se pensa, portanto, teria sido iniciada ou, de certa forma, grandemente ajudada por Epáfras. Mas esta igreja estava a ser assediada naqueles dias por judaizantes e também, como ouvimos o nosso irmão Alberto falar, sobre alguns também filósofos com alguns conceitos que estavam a tentar, judaizantes também eram uma corrente judaica, que estava a tentar, portanto, influenciar o comportamento daqueles crentes para que aceitassem algumas coisas também juntamente com aquilo que tinham aprendido de Epáfras. E então o apóstolo Paulo tem a necessidade de dizer-vos para eles não se moverem da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Para não nos movermos, nós temos que ter solidez. E para termos solidez, temos que ter convicções. E para termos convicções, temos que as aprender. Se tivermos convicções, há dias eu dizia, a propósito digamos, de uma situação que ocorreu, de um evento que ocorreu, eu dizia, em relação ao irmão fulano e fulano, não há qualquer problema, porque eles têm anticorpos suficientes, isto é, têm conhecimento da palavra de Deus suficiente para estarem no meio de alguns erros e não serem afetados. Se não tivermos os anticorpos, isto é, o conhecimento das Escrituras, se não tivermos a base e a segurança que a palavra de Deus nos dá e a convicção que nos dá pelo estudo, nós poderemos ser afetados sem querermos e sem sabermos por os chamados anticorpos. Os anticorpos, não sei se todos estão a perceber, eu estou a ver aqui alguns, ou pelo menos estou a ver a Raquel, que está na área da saúde e que conhece isso melhor que eu conheço muito pouco, mas penso que não vou dizer erro nenhum. Quando nós, portanto, já tivemos sarampo, nós criámos anticorpos. E então, se tivermos numa casa onde haja pessoas com sarampo, nós que já tivemos o sarampo, já passámos por aí, podemos eventualmente estar lá com mais descontração, porque não vamos, certamente, existem poucas probabilidades de sermos afetados. Se nós nunca tivermos sarampo, nós não temos anticorpos, e nós entramos nessa casa onde haja sarampo, corremos o risco sério de vir lá com sarampo. Quando nós não nos conhecemos a palavra de Deus, não estamos fundados na palavra de Deus, de uma forma correta, não estamos seguros neste Evangelho que o apóstolo Paulo dizia que tendes ouvido, que era fiel. Não foi ele que o ministrou, foi Epáfras, provavelmente, e outros irmãos, mas era fiel. Então, nós temos que permanecer fundados. E a pergunta que se põe aqui é: fundados em quê? Fundados em quê? Onde é que nós temos de estar fundados? Nós temos de estar fundados, irmãos, sobretudo, e é a base de todas as coisas, da nossa relação com o Senhor, mas uns com os outros e como testemunho neste mundo, fundados no amor, e é o amor, portanto, que é a base da fundação. Estou a falar de amor, mas amor segundo Deus, porque o conceito de amor também aqui está adulterado. O conceito que existe de amor é um conceito que não corresponde ao conceito de amor de Deus. Porque o conceito do amor de Deus nós encontramos nas Escrituras. O conceito que encontramos nas Escrituras é aquele conceito que encontramos em Coríntios, capítulo 13. E eu gostava só, não precisam de procurar, que eu leio rapidamente, porque é mais fácil. E este é o conceito do amor.
e é o conceito do amor de Deus, e que é um conceito diferente daquele que o mundo tem. Nós às vezes temos um conceito do amor que é este, ou da amizade ou do amor. Se alguém me dá, eu dou. Se alguém me fez, eu faço. Eu retribuo. É bom que nós sejamos gentis e possamos retribuir em todas as circunstâncias. Aliás, faz parte da educação e da civilidade que, como crentes, devemos ter também, procurar no nosso meio que vivemos, de, perante alguma coisa que nos dão, sermos agradecidos. Perante uma palavra, nós temos uma resposta adequada. Perante sermos dizer obrigado, faz parte do nosso dia-a-dia. Se alguém nos oferece uma atenção, se nós pudermos retribuir, fazemos bem. Mas isto não é o amor de Deus. O amor de Deus é sofredor, o amor de Deus é benigno, o amor de Deus não é invejoso, o amor de Deus não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, e depois termina dizendo, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. O amor é maior que a fé, e o amor é maior do que a esperança. E nós temos aqui nesta passagem que lemos precisamente para não nos movermos, permanecermos fundados e firmes. Fundados e firmes. Temos que ter alicerces, temos que ter segurança, temos que ter bases, mas também temos que ter amor. Porque se tivermos só segurança, se tivermos só bases, se tivermos só doutrina e não tivermos amor, tornamos-nos mais secos do que as pedras e do que lá os tarrões do Alentejo em pleno verão, quando nós lá vamos, que aquilo são secos, se não tivermos amor. Tornamos-nos religiosos e mais, tornamos-nos farisaicos. Porque começamos a olhar, portanto, para as coisas de Deus com farisaísmo. Isto é, somos capazes de julgar os outros e não reparamos que nós próprios temos uma trava nos nossos olhos. Quando existe amor, quando o amor está embebido na doutrina e no conhecimento que a palavra de Deus nos transmite, nesta verdade do Evangelho que temos ouvido, se nós, irmãos, a conseguirmos embeber com amor, então eu digo-vos que o Senhor será glorificado, porque as almas salvarão. E muitos que até nos hostilizam, e muitos que até não nos compreendem, passarão a compreender-nos, porque veio que o motivo que nos move é o Senhor, e não é a nossa altivez, nem o nosso orgulho, nem a nossa vaidade, nem o nosso conhecimento, porque podemos correr esse risco, que é o risco de, porventura, sermos arrogantes a ponto de pensarmos, porque Deus nos tem dado luz, e temos tido irmãos que nos têm ensinado a palavra de Deus com fidelidade e com sabedoria, e por esse facto de nós pensarmos que nos tornamos melhores do que os outros, ou que somos mais importantes para Deus do que os outros, ou que temos, porventura, um canal de acesso melhor do que os outros. E eu digo-vos que o canal de acesso que nós podemos ter perante o Senhor é um canal de acesso que só se consegue ter pelo amor. E depois o Senhor, se o tivermos, fará o resto. Que Deus nos ajude. Aquilo que eu tinha pensado é no versículo 21. Portanto, estou atrasado, como é costume, como bom alentejano, ando sempre atrasado. Mas aquilo que, ao ler o versículo 21, aquilo que me salta à vista é o facto do versículo falar do passado. E eu dou graças a Deus porque isto é o meu passado. O meu presente é outro. E o meu desejo é que aquilo que o apóstolo aqui diz, a vós também, que noutro tempo eras, se aplica a todos vós. Que este tenha sido de facto o passado, mas agora o presente
é com o Senhor. Já não mais inimigos, agora somos filhos de Deus. Agora não mais sem esperança, mas agora com esperança. A esperança, de facto, no Senhor. Ao ler este versículo, eu pergunto, não vos salta à lembrança logo outro versículo? A mim, ao ler este versículo, lembrei-me logo de Efésios, capítulo 2. E não é por acaso, porque é do mesmo autor. Efésios, capítulo 2 e versículo 11, que diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Lembrai-vos. Irmãos, quão importante é termos isto bem presente na nossa mente. Todos os dias, lembrarmos daquilo que nós éramos, inimigos, sem esperança. O nosso futuro era de trevas, inimigos de Deus, separados. Portanto, aquilo que realmente nos esperava era um sofrimento. É aquilo que a palavra de Deus nos diz. Hoje, tudo mudou. Tudo mudou. Fizemos alguma coisa para mudar? Nada. Nada disto estava ao nosso alcance. Mudou porque o Senhor quis que mudasse. Porque, de facto, Ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para pagar o preço naquela cruz. Foi Ele que fez a mudança. É nele que, de facto, se gera toda a mudança. Passamos das trevas para a luz. Passamos de criaturas para filhos. Passamos, de facto, sem esperança para uma esperança gloriosa. É o Senhor que opera toda esta mudança. Portanto, irmãos, lembrai-vos sempre disto. Tenhais isto sempre presente na vossa mente. E certamente, se tivéssemos isto bem presente na nossa mente, não daríamos tanto lugar ao pecado, porque pensaríamos: o meu Senhor não merece. O meu Senhor não merece que eu peque. O meu Senhor merece que eu viva para Ele, que o sirva, que o ame, que ande, de facto, na sua presença. Portanto, irmãos, lembremos-nos sempre daquilo que nós éramos e daquilo que somos hoje. E tudo nós devemos ao Senhor. No Senhor Jesus Cristo, é nele que nós temos tudo. Louvado seja o seu nome. Amém. Muito rapidamente, tenho um pequeno pensamento para partilhar com os irmãos. É mesmo um pequeno pensamento. Em relação ao versículo 22, eu não vou acelerado como o nosso irmão. Não é acelerado, se calhar o nosso irmão Manel vai no passo certo. Mas pronto, no versículo 22, e lemos, eu vou repetir: no corpo da sua carne pela morte, perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Esta justificação que nós temos perante Deus, tudo isto, toda esta, aquilo que nós éramos e aquilo que nós hoje somos, fomos justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E porquê? Porque nós, pela nossa fé nele, pela fé de que aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, mais ninguém poderia fazer. Aquilo que Ele fez na sua cruz, na sua carne, é a nossa fé nele que faz com que nós tenhamos esta graça maravilhosa da parte de Deus. Ou seja, é somente pela fé. Nunca jamais poderemos pensar que teríamos que fazer alguma coisa, ou temos que fazer alguma coisa. Porque se nós lermos em Romanos no capítulo 5, muito rapidamente, Romanos capítulo 5, e no versículo 1, a palavra de Deus diz-nos assim:
e lá está o mesmo autor, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se nós repararmos bem neste versículo, quando o apóstolo Paulo diz, pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Porque se nós hoje, e é muito triste quando nós vemos, infelizmente, muitos dizerem-se cristãos e dizerem que nós perdemos a salvação. E dizerem que nós temos que fazer alguma coisa para podermos manter isto. Ou seja, isso é muito grave. É muito grave porquê? Porque não é pela fé. Então, a nossa justificação não é pela fé. Então temos que fazer mais alguma coisa. Ou seja, é pela fé e pelas obras. Mas a palavra de Deus é muito direita e vai direto ao assunto. A palavra de Deus diz assim: se vocês não tiverem fé de que, de facto, o Senhor Jesus Cristo fez isto tudo para que vocês hoje, a condição que vocês eram, e aquilo que nós acabamos de ouvir através do nosso irmão Zé de Carvalho, inimigos, agora passamos a quê? Passamos a um estado completamente oposto. Somente pela fé nós não temos paz com Deus. Não temos paz de Deus. Não temos paz com Deus. Se nós pensarmos hoje que ainda temos que fazer alguma coisa, nós estamos em rebelião contra Deus. Porquê? Porque aquilo que Ele nos deu gratuitamente, pela sua graça, para sermos justificados, e nós ainda queremos fazer mais alguma coisa para nos mantermos, irmãos, nós vamos estar em guerra com Deus. Então, eu acho que o versículo, tenho a certeza absoluta que este versículo diz, né? Pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Porque se assim não for, não temos paz com Deus, irmãos. É diferente termos paz de Deus e termos paz com Deus. Paz com Deus é quê? É nós estarmos a fazer a vontade de Deus, nós queremos que o Senhor Jesus Cristo fez tudo, nós não precisamos fazer mais nada. Agora, jamais nos pode passar pela cabeça que nós temos alguma coisa de boa para podermos manter esta magnífica e este milagre maravilhoso, pela graça de Deus, sermos justificados e termos como garantia, aliás, na presença, se hoje partirmos, temos a garantia de que vamos estar com o Senhor. Ou seja, esta garantia é somente pela fé, por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. E nunca jamais poderá ser por qualquer coisa que eu ainda possa fazer ou qualquer coisa que eu possa fazer para que eu me mantenha neste estado. Isso é impossível, irmãos. Mas se nós mantermos a fé no Senhor Jesus Cristo e naquilo que Ele fez, então vamos ter, de facto, algo maravilhoso que podemos ler na carta aos Filipenses, muito rapidamente também. Na carta aos Filipenses, no último capítulo, o Senhor diz-nos o que é que nós temos, né? Quando a nossa segurança é esta. Quando o Senhor diz assim, eu vou ler a partir do versículo, no capítulo, em Filipenses capítulo 4, e versículo 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outras vezes digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, esta paz que nós poderemos ter é uma paz que o Senhor nos dá. Porquê? Porque toda a nossa alegria, todo o nosso desejo, tudo aquilo que não pode estar centrado, porque se assim estiver centrado em qualquer coisa, então eu tenho que fazer isto para manter isto, então vamos ter uma agonia imensa. Vamos viver amargurados o resto da vida. Porquê? Porque nunca temos a certeza se estamos a fazer as coisas da maneira correta. Agora, quando nós estamos inquietos, quando há qualquer coisa, vamos àquele que fez tudo, àquele que cuida de nós, então nós vamos ter paz. Infelizmente, mesmo vivendo nesta carne, como tantas vezes falhamos. Mas, irmãos, não há nada melhor do que nós nos deitarmos e pensarmos: eu tenho a certeza de que se eu hoje partir, vou para o pé do Senhor. Porquê? Porque não é nada de mérito meu, mas sim por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. E é isso que, no fundo, acho que a palavra de Deus é muito simples e ela é muito direta.
E é isto que o Senhor nos diz. Como nós éramos e como nós somos hoje. Impossível isto ter mão humana. Só mesmo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. Irmãos, possamos meditar nisto e pensarmos verdadeiramente que toda a glória, toda a honra para o nosso Deus. Nada pode ser mérito nosso em coisa alguma. Que o Senhor nos ajude. Eu não sei se mais algum irmão, Dário, Jorge, algum irmão, Miguel, algum irmão que queira dar algum pensamento? Se não, não tem que ser sempre igual, senão também vamos terminar com a oração. Vamos então, vamos ficar de pé, irmãos. Vamos terminar então com a oração. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Te damos graças por aquilo que ouvimos, Senhor. Te agradecemos porque a nossa condição hoje, simplesmente, Pai, é pela tua graça, é por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós, Senhor. Sendo nós inimigos, Senhor. Sendo nós, estando nós de costas viradas, Senhor. Sem ter interesse nenhum, Pai, nas tuas coisas, Senhor. Virados para o mundo, virados para aquilo que é avesso à tua vontade, Senhor. Tu nos amaste de tal maneira, Senhor. Ó Pai, tu não olhaste para nós assim. E tu deste o teu Filho por cada um de nós, Senhor. Graças te damos por isso. Graças te damos, Senhor, porque hoje somos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele fez por nós. Ó Pai, te agradecemos mais uma vez, porque hoje somos herdeiros, Senhor. Ó Pai, te agradecemos porque hoje somos embaixadores da tua palavra. Ó Pai, que tu nos ajudes e cuides dos teus filhos, Senhor. E nos lembramos do nosso irmão Alberto mais uma vez, Pai, que tu cuides dele no Brasil, que lhe dês ânimo e forças, Senhor, ajuda-o e usa-o fortemente ali naquele local. Cuida do nosso irmão Benjamin também, Senhor. Te agradecemos por estes irmãos, Senhor, que lá longe têm ouvido a tua palavra, ó Pai, e que tanto temos sido abençoados, Senhor, quer pelas suas orações e por aquilo que eles têm contribuído também, Senhor. Te agradecemos por cada filho teu aqui, Senhor, e por esta noite. Sabendo, Pai, que muito mais poderia ter sido dito, Senhor, ó Pai, mas tu sabes todas as coisas e tu cuidas de cada filho teu com tantos problemas, Senhor. Temos aqui familiares, Senhor, irmãos que têm familiares, todos nós, que ainda andam perdidos, Senhor, e que tu cuides, Pai. A tua palavra tem sido ali nos seus corações certamente semeada, Senhor, mas te pedimos que tu continues e que não possamos desistir nunca, Pai, de falar dos nossos familiares, dos nossos amigos, Pai, dos nossos colegas de trabalho, Senhor, que tu cuides, Senhor, e ajuda-nos para que cada vez mais possamos estar firmes e sólidos, como ainda hoje ouvíamos, em Ti, Senhor. Essa firmeza tem que ser em Ti, na Tua palavra, Pai. Te agradecemos, pois, tudo isto, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.